Boa noite, boa noite. Deus abençoe a sua noite, o seu dia de amanhã. Quero meditar hoje em 1 Coríntios 7, que fala a respeito, a resposta às perguntas acerca do casamento. 1 Coríntios 7 quase todo é só sobre casamento, sobre as respostas a respeito de casamento, né? Eu queria meditar em algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Diz assim, ora, o 7 primeiro, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Aqui Paulo ele estava falando que bom era que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição foi determinado o casamento, né? Que cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu marido, para que não haja prostituição. E um casamento, a gente vê muitas pessoas que não casaram, outras que casaram demais, outras que casaram de menos, mas a gente vê muitas pessoas que não casaram por muitos motivos. O primeiro deles é o medo, né? O medo de casar, porque talvez não dê certo, talvez eu não ache a pessoa certa. Enfim, são muitas desculpas para que não se case. Mas eu acredito que o maior seja o medo de não dar certo. Mas Paulo ele estava escrevendo e de uma certa maneira incentivando para que houvesse o casamento, para que as pessoas se casassem, porque da natureza humana, desejar uma outra pessoa, querer uma outra pessoa, querer estar com alguém, é da natureza humana. E Paulo ele já sabia de tudo isso, sabia que o homem ia ser tentado, a mulher ia ser tentada, estando só. Então, para que não houvesse a tentação, para que não houvesse a prostituição, para que não houvesse os desejos carnais desenfreados, bom era que casasse, que cada um tivesse a sua mulher, cada mulher tivesse o seu marido. Isso foi uma determinação vinda de Deus, não foi de Paulo só. Paulo ele estava dando uma instrução guiado por Deus, né? Aí diz assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A devida benevolência. A Bíblia diz que quando se casa, os dois são uma só carne. Não tem como esse homem se negar
a servir a sua esposa, da mesma forma a esposa o seu esposo. O esposo procura ela diz, ah não, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje estou com dor de barriga. Uma desculpa por muitos motivos, né? Talvez não goste, ou talvez não. São muitos os motivos para que haja essa desculpa, né? Mas a Bíblia diz que o marido pague a devida benevolência, da mesma sorte a mulher. Então, é uma coisa é uma coisa que deve ser conversada, ser tratada. Haja o problema que houver, nunca diga para seu marido não. Nem nunca o seu marido diga para sua esposa não. Ah, hoje eu não quero, hoje não dá. E se houver algum motivo que não possa, que converse, por esse motivo, por aquilo. Haja uma concordância. A Bíblia fala por que isso, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Isso é uma coisa em concordância. O marido dele não é dono dessa pessoa. Ele não pode chegar, abusar, fazer o que ele acha que deve, porque é a mulher dele, porque é dele. Da mesma forma, a mulher. Mas as coisas elas têm que ser em acordo, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa por amor. Por amor, você cede ao seu marido, você está em comunhão com ele. Por amor, seu marido está em comunhão com você. Que qualquer ato que haja, seja por amor. Aí diz assim, os 5, não vos defraudei uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Ele está dizendo que defraudar o que seria? Quando o marido ele procura a mulher, a sua esposa, porque certamente quer. Ele está desejando aquela pessoa, ele quer estar com aquela pessoa. E quando essa pessoa diz não, a Bíblia diz que o inimigo ele entra, o diabo ele entra. Dá uma legalia para que o inimigo entre e haja um pensamento ruim. Da mesma forma o marido, se a mulher procura, o marido não, há uma abertura bem grande para que o inimigo entre, comece a colocar coisas, que essas pequenas coisas vão surgir coisas grandes, no sentido, quando menos espera, está um traindo o outro, tá havendo coisas que às vezes acontece até separação, por um simples ato de desentendimento. Então, a palavra de Deus manda que haja esse consentimento, esse bom senso. Se por um acaso quiser estar em consagração, em oração, que seja em consentimento dos dois, que os dois estejam na mesma comunhão. Mas só um faz e outro não, Deus não recebe isso, porque está em discordância. Mas vamos ver algumas coisas que a gente vê no dia a dia sobre casamento. Uma delas que para mim é bem interessante. O homem ele não tem a mesma visão que a mulher, não tem o mesmo pensamento que as mulheres. As mulheres não atacando a todas, não agredindo a todas, mas a maioria são muito cheias de frescura.
Que sentido? Elas querem as coisas nos mínimos detalhes, elas querem mimo, elas querem muitas coisinhas, muitas besteiras que não levam a nada. Pelo contrário, destrói. Que sentido? As mulheres, elas gostam de fazer drama por nada. Eu tenho essa convivência com algumas, que às vezes você encontra chorando, chorando. O que foi, mulher? A gente pensa até que foi uma coisa grave. Chorando. É porque o meu marido, ele não lembrou da data do aniversário do nosso casamento. Para mim, mulher é uma frescura. São coisas bestas que a gente pode deixar passar. O homem, ele não tem essa sensibilidade, ele não tem esse pensamento tão bobo de estar pegando coisinhas pequenas. A preocupação do homem é dar comida para sua esposa, alimentar os seus filhos, é trabalhar. A preocupação dele é essa. Ele não está preocupado com flor, ele não está preocupado com bolo, ele não está preocupado com nada pequeno, nada. Às vezes, tem homens que fazem isso, faz. Por quê? Porque ele entende que mulher gosta dessas coisas, mas não que ele tem interesse de fazer. Para ele, tanto faz, tanto fez. Para eles, isso é coisa até chata, até aborrecida. Essa cobrança de, porque você não lembrou disso, porque você não tirou uma foto comigo. Porque homem não tem isso. As mulheres que se enganam, se iludem, que homem se prende a coisas pequenas, está perdendo tempo. Porque é coisa que com o tempo eles vão se aborrecendo. Eles se aborrecem. Tem mulher que é tão exigente, tão cheia de coisa. As mulheres, elas se preocupam com a roupa que o homem está vestindo, com isso e com aquilo, com coisas tão pequenas. E eles não, eles simplesmente, ele se vestiu, tá limpo, tomou banho, tá limpo, ele não quer saber se a roupa é nova, se a roupa é velha. Ele não quer saber de muita coisa. Tem homens que são vaidosos, que eles realmente, vão ver coisas detalhadas, como a roupa, como o perfume. Mas a maioria não tem esse pensamento, não tem isso. A maioria, eles só vão entender, talvez, essa cobrança da mulher, se alguém falar para ele, despertar ele. Mas dele mesmo, isso não nem fede, nem cheira. E muitos casamentos não dão certo exatamente por essas coisas bestas. O marido, às vezes, é um bom marido no sentido de ser aquele homem que tem cuidado de prover, de cuidar da sua casa, é o defensor do seu lar, é um pai exemplar. Mas ele não tem essa preocupação dessas florzinhas, ele não tem a preocupação da data do aniversário, ele não tem a preocupação da data do aniversário do casamento, ele não tem essa preocupação. Mas se falar sobre alimentação, ele tem preocupação. Se falar sobre o aluguel, ele está trabalhando, ele está correndo, ele está indo buscar. Então, isso são as preocupações do homem. E as mulheres, não, as mulheres, elas se preocupam em coisas minúsculas. Isso é ruim? Não, não é ruim, não é ruim nem de um lado nem do outro. Mas deve ter um bom entendimento dos dois para saber que nenhum dos dois é perfeito. Que ele nunca vai pensar como a mulher, nem a mulher nunca vai pensar como o homem. A mulher, ela quer um mimozinho, ela quer que ele traga um bombonzinho, ela quer que ele traga uma florzinha, ela quer que ele chame ela para o cinema, ela quer que ele saia com ela para jantar. E muitas vezes eles estão tão preocupados com outras coisas que isso passa desapercebido. E muitas vezes trabalha, chega tão cansado, sentou no sofá e dormiu. E isso a mulher passa o dia todo planejando uma coisa e outra. Quando ele chega, ele dorme. Isso é motivo de já ter uma briga, de gerar uma briga.
Se essa mulher ela tiver um bom entendimento e ver pelo lado dele que ele trabalha, que ele se esforça, que ele é um bom marido, tá, ele não tá, a única coisa que está em falha é aquilo que ele deve é, dar para ela, que é de direito dela. Chega um minuto, pare, converse com ele, diga a ele o que está se passando, que certamente ele vai entender. Que às vezes eles estão tão cansados, tão preocupados, que nem eles pensam neles mesmos. Nem pensam em querer nada também. Pela preocupação, pelo tempo, pelo cansaço. Então isso são coisas que as mulheres devem pensar. Outra coisa, quando se casa, são duas pessoas diferentes, de famílias diferentes, vêm com costumes diferentes, são pessoas que vão compartilhar coisas diferentes. Então, para esse casamento dar certo, tem que haver primeiro tem que haver amor, e segundo, muita compreensão, para que esse casamento vá avante. Outra, nenhum casamento está isento de ter problema, nenhum. Pode ter problemas, pode ter dificuldades. Por esse motivo, é uma jornada juntos, com pensamentos diferentes, com situações diferentes que querem procurar caminharem junto e dividir essas dificuldades e ao mesmo tempo resolver dificuldades juntos. Então, para que isso seja bom para os dois, tem que os dois ter esse entendimento. O homem, com todas essas dificuldades, ele deve uma hora parar e dizer assim, não, mas a minha mulher, se eu levar uma flor para ela, ela vai ficar feliz. Se eu levar um bombom para ela, ela vai ficar feliz. O homem, ele deve procurar agradar a mulher de alguma forma. Que as mulheres, elas têm essas coisas, né? De querer esse agrado. As mulheres, elas guardam as coisas, mínimo detalhe. Se o homem der uma folha, elas vão guardar aquela folha dentro do livro pro resto da vida. E ainda vai botar a data, o mês e o ano, que é para não esquecer. Para elas, essas coisas são valiosas. Para o homem não tem nenhum valor. Ele não está nem aí. Pode dar o presente que for, que daqui uns dias eles nem sabem o que foi que fizeram. E a mulher não, a mulher ela guarda, ela... Então, o que eu quero passar para vocês hoje, eu já me casei 3 vezes e sei algumas dificuldades que se passam, algumas coisas que podem ser ajustadas, mas uma delas que eu acho que deve ser pensada. Primeiro, você como mulher, você procura ser amável com seu marido. Ah, mas meu marido é um grosso, meu marido... Procura ver por que ele é um grosso. Tem homem que realmente é muito difícil de lidar. Mas, biblicamente falando, toda mulher tem uma chave que move esse homem, que move o coração dele. Então, você deve ter essa chave. E as chaves são coisas pessoais e íntimas, que só você sabe. Só você e ele sabe. Tem homem que é bravo, que é uma coisa, mas só a mulher sabe dobrar ele, porque ela tem essa chave. Então, as mulheres que têm esse perfil de muito mimimi, muita frescurinha, fica muito difícil de conservar seu casamento. Porque chega uma hora que o homem se enche de tanta cobrança, de tanto
de tanto enchimento de saco, porque torna um enchimento de saco. Ele não, ele hoje ele não trouxe um cartão para mim. Hoje ele não lembrou disso. Ele não lembrou daquilo. E começa a fazer essa cobrança o homem, ele vai aguentando, aguentando. Se ele achar uma que não cobre, que não tem essa cobrança e trata ele bem, ele já mudou de casa. E é muito rápido ele fazer isso. Por quê? Porque o homem, ele ama diferente. O amor do homem é muito diferente. A mulher, ela se apega, se agarra parecendo um catarro que tira o fôlego desse homem. Ela se apega de uma forma que, às vezes, esse homem nem respira. E o homem não. O homem, ele tem aqueles que é possessivo, mas maldosamente, não porque ame. Esses homens possessivos, que diz que ama, que prende a mulher de todas as formas, não é porque ame. Ele é maldoso, ele é mau, a intenção é maligna. Agora, quando se ama, há liberdade. Qual a liberdade? Primeiro, liberdade é você confiar. Se você confia no seu esposo, dá confiança a ele, ou ele confia em você, esse casamento tem 99% de dar certo. Porque havendo confiança, há essa entrega, há essa intimidade, há esse amor que cada dia mais vai evoluindo. Agora, quando há essa diferença, sabe, a mulher puxa para um lado, o homem puxa para outro, então essa divisão acaba com o casamento. Então eu deixo para você meditar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, leia 1 Coríntios 7 a respeito do casamento, que tem respostas maravilhosas. Então deixe para você. Outra coisa, a mulher que não casa, o homem que não casa, eles ficam pessoas amargas, pessoas revoltadas com a vida, com as pessoas. E isso é ruim, porque o casamento faz parte da natureza humana. O casamento é o complemento da vida do ser humano. Então, quando a pessoa ela deixa passar isso na sua vida, o casamento, por isso ou por aquilo, porque eu amei uma pessoa e não deu certo, eu não caso mais. Não, está perdendo tempo. Tem outro ou outra ali na frente que possa te amar, que possa te fazer feliz. Então não deixe a sua vida passar. E o casamento é bênção para a família, é bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento e tudo que você fizer na sua vida.